Olá, é um prazer podermos participar desse desafio de oração pelos nossos amados juntas. Esse desafio não é somente para mães, mas para qualquer mulher que queira se levantar pelas suas crianças de 0 a 80 anos, sejam netos, sobrinhos, enteados, afilhados, filhos. Meu nome é Kelly e é um grande prazer estar ao seu lado em oração. Esse é o dia 1 de 10 dias de oração pelas mulheres, do programa de 40 dias de oração pelas crianças. Esse é um projeto do Ministério Consolidar e o tema de hoje é livramento da autocondenação. Uma amiga compartilhou comigo um testemunho em que uma jovem ficou muito adoentada, mesmo à beira da morte, e a luta dessa mãe foi totalmente espiritual por essa menina, pois os médicos não lhe tinham dado nenhuma esperança de vida e não conseguiam diagnosticar o que ela tinha. O Espírito Santo me incomodou muito para começar um desafio pelos nossos queridos amados, pequenos ou grandes, que estão à nossa volta e que de alguma forma estamos influenciando, para que possamos formar um escudo protetor sobre as suas vidas, sobre as suas mentes e espíritos, porque o inimigo anda em derredor como um leão e ele nunca esteve tão desesperado, pois o fim está às portas. O mundo está cada vez mais ímpio e demoníaco, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Segundo 1 de João 4,4, né? Aleluia. Esses 10 primeiros dias, vamos tomar para orar por nós mulheres, mães, cuidadoras, responsáveis, nós que amamos e nos importamos. Somos instrumento de Deus para aconselhar, orientar, amar e ser um exemplo para essas crianças, para esses amados, para esses queridos, e temos sim uma grande responsabilidade. Meninas, mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam, mulheres que se sentem amadas amam, mulheres que conhecem a sua identidade em Cristo fortalecem a identidade em Cristo dessas crianças, jovens, adultos à sua volta. Precisamos de cura para que possamos curar, para que possamos cuidar, amar como o Senhor deseja, cumprir o nosso propósito nessas vidas que Ele nos tem confiado. Depois desses 10 dias, então passaremos 30 dias orando pelos nossos queridos, cobrindo-os de A a Z juntas. O tema da nossa oração de hoje é libertação da autocondenação. Meninas, quero pedir que entrem nesse propósito com o coração aberto para que o Senhor possa trabalhar em suas vidas e trazer a cura que é possível que talvez você nem saiba que precisa. Eu quero parafrasear um texto de Lydia Brownback sobre autocondenação do livro de sua autoria Flourish. Não sei se foi impresso em português. Atenção ao poder que o pecado pode exercer sobre você se você assim permitir. A autocondenação é ser incapaz de abandonar um pecado do passado e nossa angústia por algo que fizemos há muito tempo, talvez no passado recente ou no passado muito distante. Ou pode significar ser moldado por pecados cometidos contra nós por outras pessoas. Eu sou um grande fracasso. Eu sou uma péssima mãe. O remédio que ouvimos hoje, quando estamos lutando contra a autocondenação, é que você só precisa se perdoar. Isso se tornou muito comum. Lemos sobre isso, ouvimos sobre isso na literatura cristã, tanto no mundo secular quanto no sagrado. Ouvimos o tempo todo que precisamos nos perdoar para superar algo que deu errado em nossas vidas, seja algo que fizemos ou que foi feito a nós. No entanto, não temos autoridade para nos perdoar. Gente, só Deus tem autoridade para nos perdoar. E se Ele nos perdoar em Cristo, então estamos perdoadas e fim de conversa. E então é mais uma questão de reconhecer a autoridade de Deus para nos perdoar e perceber que não temos essa autoridade. Não precisamos dessa autoridade e não precisamos perdoar a nós mesmas. Se o Senhor nos perdoou, isso é suficiente. Nós merecemos condenação, somos culpadas e é libertador reconhecer isso. Mas o perdão de Deus nos livra de todo pecado.
Portanto, a resposta não é tentar se sentir melhor com relação ao pecado do passado ou perdoar a nós mesmas. O motivo disso não funcionar não é apenas que depende de Deus nos perdoar, mas também não podemos fazer isso. Somos culpadas. Apenas dizer que eu me perdoo não me livra da culpa de algumas coisas muito reais que eu fiz. Isso minimiza o nosso pecado. O perdão e a libertação da autocondenação vêm quando reconhecemos a profundidade do nosso pecado e como ele realmente é ruim. Quando vemos a magnitude do pagamento de Cristo por esse pecado e como seu sangue o cobre, podemos ver o quão livres realmente somos. Fugir para Cristo e refugiar-se nele é a nossa única esperança. É nossa única esperança que nossos sentimentos de condenação venham de algo que fizemos ou de algo que foi feito para nós. Cristo é a nossa identidade. Não temos que ser definidos pelo passado de forma alguma. Podemos ser definidos por Ele, por Jesus. Devemos ser definidos por Ele. O caminho das Escrituras sempre nos aponta para frente. Somos chamados a deixar o passado para trás, e isso não significa que as cicatrizes de coisas dolorosas desapareceram. Vivemos com essas cicatrizes. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meninas, o próprio Deus já não lembra dos nossos erros de ontem. Ele disse que venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. É Isaías 1, 18 e 19. Por que você acha que ele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã? Porque se você pediu perdão e se arrependeu, ele já esqueceu o que você fez de errado ontem. Então, por que viver no passado, se Jesus nos trouxe um presente abundante para vivermos a expectativa do futuro celestial com Ele no reino da graça? Estamos perdendo tempo e energia sem motivo. Então, amadas, há uma enorme diferença entre a autocondenação e a convicção proveniente do Espírito Santo. Quando Deus nos convence do pecado, Ele é específico conosco a respeito do nosso pecado. Por exemplo, você pecou ao perder a paciência com seu filho, sendo um exemplo ruim de amor e de tranquilidade. Deus usa passagens bíblicas específicas e a bondade de Deus para conosco nos leva a concluir a situação com esperança, arrependimento e dependência de Deus. Ao contrário, a autocondenação e a condenação proveniente do inimigo são bem vagas, acusatórias e derrotistas. Elas apontam para a própria pessoa. Esforce-se mais, faça melhor. Eu posso fazer uma lista com planos de ação, escrever lembretes para não me esquecer deles, fazer votos que eu vou mudar, mas eu vou acabar voltando ao mesmo ponto de onde comecei, afundada em culpa e condenação. Sabe por quê? Porque a gente tem que pedir ao Senhor discernimento e para que Ele nos ajude a estarmos atentas às ciladas do inimigo quando ele nos tenta a ficar olhando para trás, para tudo que não deu certo e para tudo que poderia ter dado melhor. Meninas, entreguem para o Senhor. Entrega para o Senhor, não deu certo, poderia ter dado melhor. Entrega para o Senhor e vamos para o novo de Deus. A palavra dele diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Olha, eu vou repetir. As suas misericórdias se renovam a cada dia. Para que olhar para trás? O Senhor já esqueceu os seus pecados, por que continuar lembrando? Estou trazendo esse tema porque é impossível nos movermos em direção a tudo que o Senhor tem para nós enquanto olhamos para o passado e estamos presas a crenças limitantes de que não podemos, de que não funciona, de que eu não posso. Não carregue mais esse peso. Essa bagagem desnecessária que toma o seu tempo, a sua saúde e a sua energia.
Abra mão disso. Nós fomos libertas pelo sangue de Cristo para vivermos em alegria e abundância de vida, não condenadas e atormentadas pelo passado e nossos erros e defeitos. Olha, eu quero pedir que toda vez que o inimigo lhe tentar com pensamentos de condenação, diga não. Se precisar, faça isso em voz alta. Diga, não quero voltar lá atrás, não quero encher minha mente de lixo. Feche a porta no nariz do diabo. Olhe para trás apenas para lembrar tudo de bom que Deus já fez por você. Para afirmar a sua fé em tudo de melhor que Ele tem para você e para os seus. Não aceite os pensamentos do passado. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu sei que sou fraca, que sou frágil, mas o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não aceito a condenação do inimigo. Recebo o Teu poder do Espírito hoje. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Quero uma grande dose de poder para discernir entre a condenação e a convicção e lutar contra a condenação. Quero lutar por minhas crianças, meus jovens, meus amados, sem a distração de tudo que já fiz de errado, de todas as minhas fragilidades. Eu lanço sobre o Senhor, poderoso Deus, todos os meus cuidados e culpas. Perdoe-me pelas vezes que falhei, que errei o alvo. Eu aceito o seu perdão, meu Pai. O Senhor disse que ainda que os meus pecados fossem como carmesim, o Senhor os transformaria brancos como a neve. Eu aceito o seu perdão e peço que me prepare para ser curada. Me encha com teu Espírito Santo. Pai, pessoas curadas curam. Peço que me cure nesses próximos 10 dias para que eu possa lutar com o seu poder pelos meus pequeninos. Leve embora toda a condenação, Senhor. A sua palavra diz que você não nos dá mais do que podemos suportar, mas você nos capacita para aquilo que nos chama. Se você me chamou para ser responsável por esses seres, responsável em ser o exemplo de amor que você precisa, você vai me dar as condições, o poder para ser essa pessoa. Eu sei que você me deu esse poder no momento em que me deu a responsabilidade, mas hoje eu recebo, eu aceito esse poder. Reveste-me, Senhor, eu recebo. Ajuda-me a estar consciente dele para dar fruto como o Senhor espera que eu dê. O Senhor se agrada da minha fé. O Senhor se agrada da minha fé. Eu tenho fé, Senhor. Aceito o poder e a unção para o meu chamado hoje, em nome de Jesus. Amada, seja encorajada pelo Espírito Santo hoje. Acredite que está capacitada para a tarefa. Visualize sendo cheia do Espírito de Deus sempre que estiver em uma situação delicada com seu amado. Se precisar conversar, se precisar de oração, me chame no privado. Vamos lutar juntas para destruir todas as barreiras que possam se levantar contra você, para que você não exerça o seu chamado. Se inscreva no canal para receber o lembrete dos vídeos todos os dias, tá bom? Um beijinho e nos vemos amanhã com o dia 2 dos 10 dias de oração pelas mulheres. Tchau!